Meu irmão, minha irmã, receba esta mensagem com o coração aberto, porque talvez você tenha chegado até aqui cansado, pressionado, com medo, sem saber explicar exatamente o peso que está carregando, mas sentindo que alguma coisa invisível tem tentado roubar sua paz, enfraquecer sua fé, confundir sua mente, atingir sua casa, mexer com sua família, fechar seus caminhos e apagar dentro de você aquela esperança que um dia parecia tão viva. E antes mesmo de avançarmos nesta oração, eu quero te conduzir a um gesto simples, mas cheio de significado espiritual. Se esta palavra já começou a tocar o seu coração, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei, escreva nos comentários uma frase de fé como "Minha casa pertence ao Senhor" e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de proteção, cura, direção e consolo, não como um simples ato de engajamento, mas como uma forma de comunhão, como quem acende uma luz e ajuda essa luz a chegar a outro lar que talvez esteja chorando em silêncio agora. E para aqueles que sentirem no coração, de maneira livre, sincera e sem qualquer peso, também existe a possibilidade de apoiar esta obra por meio do Pix do canal, disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pedido humano, mas como uma semente de gratidão lançada com amor, para que esta palavra continue sendo liberada diariamente, alcançando famílias, restaurando corações, levando oração, direção e esperança a pessoas que precisam sentir a presença de Deus. Faça tudo apenas se o Espírito tocar o seu coração, com paz, com liberdade e com consciência. Porque aqui não se trata de pressão, mas de participação na obra, de aliança espiritual e de continuidade de uma mensagem que pode chegar exatamente a alguém que hoje não sabe mais como orar. E agora, voltando o coração totalmente para Deus, eu quero ministrar a sua vida com temor diante do Senhor e com fé no nome de Jesus Cristo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Neste exato momento, enquanto estas palavras entram pelos seus ouvidos e descem ao seu espírito, Deus está despertando em você uma consciência santa. Você não está sozinho. A sua casa não está abandonada. A sua família não está entregue ao acaso. O seu trabalho não está fora dos olhos do Senhor. A sua vida não está desprotegida no meio das lutas. Há um Deus no trono. Há um Cristo vivo intercedendo. Há uma ordem celestial sendo liberada. Há anjos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E debaixo da autoridade do Pai, pelo nome soberano de Jesus, os arcanjos do Senhor se movem como servos fiéis do Altíssimo, não para receberem adoração, porque toda a glória pertence a Deus, mas para cumprirem ordens santas, para guerrearem onde você não consegue guerrear, para trazerem luz onde sua alma se sente perdida, para ministrarem cura onde ninguém viu a ferida, para cercarem a sua casa quando a noite parece pesada demais e para lembrarem ao inferno que quem pertence ao Senhor não caminha sem guarda, não dorme sem cobertura, não chora sem ser visto e não luta sem socorro. Sinta agora com fé a proteção do Senhor envolvendo você. Não olhe apenas para as paredes da sua casa, para a porta fechada, para o silêncio do quarto, para o telefone que não toca, para a conta que ainda não foi resolvida, para a preocupação com seus filhos, para a tensão no trabalho, para a dor no peito, para a ansiedade que aparece sem pedir licença. Olhe pela fé. Há uma realidade invisível mais real do que aquilo que seus olhos conseguem perceber. O Salmo 34 declara que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que existe um cerco santo, uma guarda que não depende da sua força, uma proteção que não se limita ao que você consegue controlar,
uma presença que se posiciona ao redor daqueles que reverenciam o nome de Deus. E quando a Escritura fala de acampar, ela não fala de uma visita rápida, de uma passagem distante, de um cuidado superficial. Ela fala de permanência, de vigilância, de sentinela, de presença estabelecida. O céu não está apenas olhando de longe para você. O céu se posiciona. O céu cerca. O céu vigia. O céu responde. O céu se levanta. E nesta hora, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida que toda sensação de abandono começa a ser confrontada pela verdade da palavra. Deus está ao seu redor. E onde Deus estabelece guarda, nenhuma força das trevas tem a última palavra. Imagine pela fé o ambiente espiritual da sua casa sendo tocado agora. Onde havia peso, uma ordem sai do trono de Deus. Onde havia medo, uma presença santa começa a estabelecer paz. Onde havia confusão, o Senhor começa a alinhar pensamentos. Onde havia noites mal dormidas, sombras de preocupação e uma angústia difícil de explicar, o céu começa a se mover. Miguel, o arcanjo guerreiro, não se move por capricho humano, nem por desejo vazio, mas por ordem do Deus Altíssimo. Ele se levanta como servo do Senhor dos Exércitos, com majestade espiritual, como líder das batalhas invisíveis, e a atmosfera muda quando Miguel entra no campo da guerra. Não é uma fantasia. É linguagem de fé baseada na realidade bíblica de que existem combates espirituais que não aparecem nos jornais, não aparecem nos exames, não aparecem nas conversas, mas afetam a alma, a família, os caminhos, as decisões e até a coragem de continuar. Em Daniel 10, a resposta do céu já havia sido liberada. Mas havia resistência no mundo espiritual, havia oposição invisível, havia batalha nas regiões que os olhos humanos não podiam enxergar. E nesse cenário, Miguel aparece como príncipe, como guerreiro, como aquele que entra na batalha para fortalecer o envio da resposta. Isso nos ensina algo profundo. Às vezes você ora e parece que nada aconteceu, mas no invisível a resposta já começou a se mover. Às vezes você chora e pensa que Deus ficou em silêncio, mas o silêncio da terra não significa inatividade. Do céu. Às vezes você espera e se sente atrasado, mas há guerras sendo vencidas antes que a porta se abra diante dos seus olhos. Por isso, filho e filha do Deus Altíssimo, não interprete sua demora como abandono, não interprete sua luta como derrota. Não interprete o peso desta fase como prova de que Deus se esqueceu de você. Daniel orava, buscava, se humilhava, e a resposta estava em caminho. A batalha era real, mas a intervenção também era real. Miguel estava envolvido no combate. E hoje, quando falamos dos arcanjos de Deus, falamos de servos do Altíssimo que se movem não para substituir o Senhor, mas para executar a vontade do Senhor. Miguel não é maior que Jesus. Gabriel não é maior que a palavra. Rafael não é fonte de cura por si mesmo. Toda autoridade pertence a Cristo. Todo poder vem do Pai. Toda graça é obra de Deus. Mas o mesmo Deus que salva pelo sangue de Jesus também envia seus mensageiros, seus guerreiros, seus ministros celestiais para servirem aqueles que Ele ama. Hebreus 1,14 pergunta se os anjos não são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Veja a beleza disso. Eles são enviados, eles não agem por conta própria, eles ministram, eles servem, eles obedecem, eles cumprem. E se você pertence a Cristo, se sua vida está nas mãos do Senhor, se mesmo em fraqueza você clama por misericórdia, então há serviço celestial em favor da sua caminhada. Receba isso com fé. O Senhor não enviou você para atravessar esta batalha desarmado. A sua oração pode parecer pequena, mas ela sobe diante de um Deus grande. O seu quarto pode parecer simples, mas pode se tornar um lugar de intervenção celestial.
A sua voz pode estar embargada pelo choro, mas o céu entende lágrimas que não viraram frase. E enquanto você ouve esta mensagem, Miguel se posiciona como símbolo vivo da guerra de Deus contra tudo o que tenta invadir sua paz. Onde há inveja lançada contra sua casa, o Senhor levanta a guarda. Onde há palavras maldosas, acusações injustas, perseguições silenciosas, armadilhas no trabalho, confusões familiares, ataques à mente e ao sono, Deus não está indiferente. Miguel, debaixo da ordem do Senhor, entra como guerreiro que confronta opressões, quebra laços espirituais, desfaz cadeias que tentavam prender você ao passado, corta vínculos de medo, repele setas de desânimo e estabelece uma linha de defesa ao redor daquilo que Deus ainda está formando em sua vida. Você pode não ver a espada, mas pode sentir a paz voltando. Você pode não ouvir o choque das batalhas invisíveis, mas pode perceber que aquilo que antes o oprimia começa a perder força. Você pode não compreender como, mas de repente nasce dentro de você uma coragem que não veio da sua lógica, veio do socorro do Senhor. E quando a batalha parece intensa demais, Deus também envia luz, porque nem toda luta é apenas contra ataques externos. Muitas vezes, a guerra mais dolorosa acontece dentro da mente. Pensamentos que se repetem, perguntas sem resposta, medo do futuro, culpa pelo passado, sensação de estar travado, incapacidade de decidir, confusão sobre o que fazer, vontade de desistir, perda de direção. É nesse ponto que Gabriel, o mensageiro da luz e da revelação, aparece no mover espiritual desta mensagem. Em Lucas 1, Gabriel é enviado por Deus com uma palavra que muda a história. Ele chega onde a lógica humana diria que não havia possibilidade. Ele anuncia o impossível. Ele comunica o que nasceu no coração de Deus antes de ser compreendido na terra. Ele traz uma mensagem que não veio da ansiedade humana, nem da pressão dos homens, mas do trono do Altíssimo. E isso fala diretamente ao seu coração. Deus ainda envia direção. Deus ainda fala no tempo certo. Deus ainda abre caminhos onde tudo parecia improvável. Deus ainda visita situações que pareciam sem saída. Deus ainda atravessa a confusão com uma palavra viva. Talvez você esteja pedindo respostas. Talvez você tenha dito: Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? O que devo decidir? Como vou sustentar minha família? Como vou sair dessa dívida? Como vou enfrentar esse problema no trabalho? Como vou recuperar minha casa? Como vou lidar com essa pessoa? Como vou suportar essa enfermidade? Como vou voltar a ter paz? E eu quero ministrar com prudência, sem prometer facilidades vazias, mas com fé bíblica. O Deus que enviou Gabriel a Maria continua sendo o Deus que envia luz aos seus filhos. Ele pode não responder do jeito que você imaginou, mas ele responde. Ele pode não abrir todas as portas ao mesmo tempo, mas ele mostra o próximo passo. Ele pode não explicar todo o caminho, mas ele acende uma lâmpada suficiente para você não cair no abismo. Quando Gabriel surge na atmosfera espiritual desta mensagem, a escuridão não é apenas expulsa pela força, ela é atravessada pela revelação. Uma palavra de Deus vale mais do que 1000 opiniões humanas. Uma direção do céu vale mais do que uma multidão de conselhos confusos. Um sinal de paz no espírito, alinhado à palavra, vale mais do que a pressa desesperada de resolver tudo com as próprias mãos. Receba agora uma verdade. Deus não esqueceu o seu endereço espiritual. Gabriel foi enviado a uma cidade específica, a uma jovem específica, em uma circunstância específica. O céu sabe chegar onde a promessa precisa nascer. O céu sabe encontrar você no meio da rotina. O céu sabe atravessar portas fechadas, ruas simples, dias comuns, corações assustados. Maria ouviu uma saudação que a perturbou, porque o encontro com a palavra de Deus nem sempre começa com euforia. Às vezes começa com temor, reverência, espanto.
Mas Gabriel trouxe a frase que o seu coração também precisa receber em outra medida. Não temas. Não temas, porque Deus conhece o que está sendo gerado no invisível. Não temas, porque o que parece pequeno pode carregar propósito. Não temas, porque o favor do Senhor não depende da aprovação de todos. Não temas, porque a resposta que vem de Deus pode surpreender até quem já não esperava mais nada. Não temas, porque o Senhor é poderoso para fazer nascer esperança onde a terra parecia seca. E agora, enquanto Miguel guarda a entrada da sua batalha, Gabriel ilumina a estrada da sua decisão, trazendo discernimento para você não ser enganado pelo medo, não ser manipulado pela pressa, não vender sua paz por uma solução errada, não desistir da promessa por causa de uma temporada difícil. Mas Deus conhece não apenas as guerras que você enfrenta e as respostas que você precisa, Ele conhece as feridas que você esconde. Ele sabe que algumas pessoas parecem fortes por fora, mas por dentro carregam marcas que nunca foram completamente tratadas. Ele sabe que há noites em que você não precisa apenas de proteção, precisa de consolo. Há dias em que você não precisa apenas de direção, precisa de cura. Há momentos em que a alma está tão cansada que até a fé parece caminhar mancando. É aqui que Rafael entra na ministração como instrumento do bálsamo divino, servo do Deus que cura, presença de cuidado no caminho, sinal de que o Senhor não trata você como máquina de vencer batalhas, mas como filho amado que também precisa ser restaurado. Rafael, na linguagem espiritual desta oração, caminha ao lado daqueles que se sentem feridos, toca memórias dolorosas, visita traumas escondidos, acompanha processos longos, derrama alívio onde a alma estava inflamada, fortalece o corpo abatido e conduz o coração de volta à confiança. Toda cura vem de Deus, mas Deus também ministra por meios que Ele mesmo escolhe. E a tradição de fé reconhece em Rafael essa dimensão de cuidado, cura e condução. Meu irmão, minha irmã, talvez a sua maior dor não seja aquilo que as pessoas veem. Talvez sua maior dor seja o medo de perder quem você ama. Talvez seja uma ferida antiga que voltou a sangrar. Talvez seja a sensação de ter sido traído, abandonado, diminuído, esquecido, usado, descartado. Talvez seja uma culpa que você carrega em silêncio. Talvez seja uma lembrança que visita sua mente quando a casa fica quieta. Talvez seja o cansaço de orar pela família e ver conflitos se repetirem. Talvez seja a preocupação com seus filhos, com seu casamento, com seus pais, com seu trabalho, com seu futuro. E eu quero dizer com ternura, mas também com autoridade espiritual. Deus não tem nojo das suas feridas. Deus não se afasta da sua fragilidade. Deus não despreza o coração quebrantado. O Senhor não apenas levanta Miguel para guerrear por você e Gabriel para trazer luz. Ele também ministra cura. E quando Rafael se move como sinal desse cuidado celestial, a atmosfera se torna mais íntima, mais silenciosa, mais acolhedora, como se o céu colocasse a mão sobre o lugar que mais dói e dissesse: eu vi, eu sei, eu estou aqui, eu vou restaurar o que a dor tentou destruir. O Salmo 91 nos leva para dentro de uma das promessas mais consoladoras das Escrituras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar é mais do que visitar, é permanecer, é fazer de Deus o lugar da alma, é voltar para Ele quando a mente se dispersa, é refugiar-se nele quando o medo cresce, é reconhecer que segurança não é ausência de problemas, mas presença do Senhor no meio deles. O salmista fala de laço, peste, terror noturno, seta que voa de dia, mortandade, perigo, ameaça. A Bíblia não romantiza a vida. Ela não nega que existem noites difíceis, armadilhas escondidas, setas inesperadas, perigos visíveis e invisíveis. Mas o Salmo 91 também declara que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Veja a força dessa frase: Deus dará ordem.
Não é o medo que dá ordem, não é o inimigo que dá ordem, não é a inveja que dá ordem, não é a crise que dá ordem, não é a enfermidade que dá ordem, não é a angústia que dá ordem, Deus dá ordem. E quando Deus dá ordem, os anjos obedecem. Quando Deus dá ordem, Miguel se levanta para guerrear. Quando Deus dá ordem, Gabriel se aproxima com direção. Quando Deus dá ordem, Rafael ministra cura. Quando Deus dá ordem, a casa que parecia vulnerável é cercada por presença. Quando Deus dá ordem, aquilo que tentava entrar sem permissão encontra resistência celestial. Sinta agora a proteção do Senhor ao redor da sua vida. Imagine, pela fé, os cantos da sua casa sendo guardados. Não como superstição, não como medo, não como ritual vazio, mas como consciência espiritual de que Deus cerca os seus. A sala onde tantas preocupações foram conversadas. O quarto onde tantas lágrimas caíram no travesseiro. A cozinha onde a família se reúne. A porta por onde entram notícias, pessoas, preocupações, oportunidades e desafios. As janelas por onde a luz entra pela manhã. Os corredores silenciosos da noite. O lugar onde você trabalha, a mesa onde você pensa, o caminho que você percorre, o veículo que você usa, a escola dos seus filhos, o ambiente onde você enfrenta pressão, competição, julgamento e cansaço. O Senhor vê tudo. E nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro que a sua casa não será apenas um endereço físico, mas um território entregue a Deus. Miguel guarda as entradas contra toda opressão. Gabriel traz luz às decisões tomadas dentro desse lar. Rafael derrama consolo sobre os cômodos onde a dor ficou acumulada. E acima de todos, o nome de Jesus Cristo é estabelecido como autoridade soberana. Porque nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhuma criatura celestial ocupa o lugar do Filho de Deus. Cristo é o Senhor da casa. Cristo é o dono da paz. Cristo é o centro da proteção. Cristo é a porta. Cristo é o pastor. Cristo é o Rei. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento de grande aperto. Talvez haja uma situação no trabalho que tem roubado seu sono. Pessoas olhando para você com inveja, disputas injustas, humilhações, medo de perder estabilidade, portas fechadas, pressão financeira, sensação de estar fazendo muito e recebendo pouco, esforço sem reconhecimento, desgaste mental. Deus se importa com isso também. Não existe uma parte da sua vida que seja pequena demais para o cuidado do Senhor. O Deus que guarda a sua alma também vê o pão de cada dia. O Deus que envia anjos para guardar seus caminhos também conhece o caminho até o seu trabalho. E eu ministro agora que Miguel se posicione nas batalhas invisíveis que tentam atingir sua dignidade, sua provisão e sua coragem. Que todo ambiente carregado, toda palavra de maldição, todo plano injusto, toda armadilha disfarçada, toda perseguição oculta e toda pressão que tenta quebrar sua fé sejam confrontados pela justiça do Senhor. Que Gabriel traga discernimento para você agir com sabedoria, falar na hora certa, calar na hora necessária, reconhecer portas que vêm de Deus e rejeitar atalhos que custariam sua paz. Que Rafael cure o esgotamento, a exaustão, a ansiedade acumulada, o medo de não dar conta, a sensação de estar sozinho carregando tudo. Porque o céu não protege apenas templos, o céu acompanha filhos de Deus nos caminhos comuns da vida. E sobre a sua família, receba com fé. Há uma guarda celestial sendo ministrada. A família é um dos lugares mais atacados porque é um dos lugares mais preciosos. O inimigo tenta dividir o que Deus deseja amadurecer em amor. Tenta transformar diferenças em guerras, cansaço em frieza, preocupações em acusações, silêncio em distância, rotina em indiferença. Mas Deus entra nas casas. Deus visita mesas.
Deus toca relações, Deus restaura diálogos, Deus quebra ciclos, Deus protege filhos, Deus consola mães, Deus fortalece pais, Deus guarda idosos, Deus alcança pessoas que parecem distantes. E os arcanjos do Senhor, como servos enviados pelo Altíssimo, se movem de acordo com a vontade divina em favor daquilo que Deus ama. Miguel se levanta contra forças de divisão, contra brigas sem sentido, contra vícios que tentam destruir, contra influências que confundem, contra perigos que rondam caminhos. Gabriel traz palavras de reconciliação, clareza para decisões familiares, luz para conversas difíceis, esperança onde todos já estavam cansados de tentar. Rafael derrama bálsamo sobre mágoas antigas, sobre traumas herdados, sobre feridas entre pais e filhos, sobre dores conjugais, sobre perdas que deixaram buracos, sobre lembranças que ainda pesam dentro da casa. Há momentos em que você olha para alguém da sua família e pensa: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Já falei, já chorei, já tentei, já me calei, já esperei. Mas ouça isto. Quando suas palavras chegam ao limite, sua oração ainda alcança o céu. E quando sua oração sobe, Deus pode mover coisas que você não consegue tocar. O Salmo 91 não diz que você terá controle sobre todos os caminhos, mas diz que Deus ordena aos anjos que guardem os caminhos. O Salmo 34 não diz que você nunca enfrentará a aflição, mas mostra o anjo do Senhor acampado ao redor dos que temem a Deus. Daniel 10 não diz que toda resposta chega sem resistência, mas revela que o céu luta enquanto o fiel persevera. Lucas 1 não diz que a promessa será fácil de compreender, mas mostra que Deus envia mensagem quando um novo tempo precisa começar. Hebreus 1,14 não apresenta os anjos como figuras decorativas, mas como espíritos ministradores enviados para servir em favor dos herdeiros da salvação. Una essas verdades dentro do seu coração. Deus cerca, Deus ordena, Deus envia, Deus responde, Deus cura, Deus guarda. E os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael aparecem nesta mensagem como sinais vivos dessa ação multiforme do céu. Guerra, revelação e cura. Agora respire fundo. Há uma batalha acontecendo. Mas você não precisa entrar em desespero. A fé não é negação da luta. A fé é a certeza de que a luta não está acima de Deus. A fé não finge que a noite não existe. A fé acende uma lâmpada dentro da noite. A fé não diz que você nunca será atacado. A fé declara que você tem refúgio. A fé não elimina todos os processos. A fé sustenta você enquanto Rafael ministra cura, enquanto Gabriel traz direção, enquanto Miguel guerreia por ordem do Senhor. Talvez você tenha sentido nos últimos dias uma pressão que não combina com a explicação natural das coisas, uma irritação fora do comum, um peso para orar, uma tristeza que surge sem motivo, um sono perturbado, um medo repentino, uma sensação de que sua casa está carregada, um conflito que parecia pequeno e se tornou grande, uma sequência de portas fechadas, uma confusão mental que tenta impedir você de decidir. Nem tudo é espiritual, mas há coisas espirituais. Nem toda dificuldade é ataque direto, mas existem ataques. Nem toda demora é resistência maligna, mas existem resistências. O equilíbrio da fé madura é não ver demônio em tudo, mas também não fingir que o mundo invisível não existe. E nesta hora, com maturidade bíblica, nós nos colocamos debaixo da autoridade de Jesus e clamamos ao Pai para que sua ordem seja estabelecida sobre tudo o que está fora de alinhamento. A presença de Miguel nesta mensagem nos lembra que a vida cristã não é passividade diante do mal. Há momentos de suportar com paciência, mas há momentos de resistir em oração. Há momentos de esperar, mas há momentos de se levantar em fé. Há momentos de silenciar diante dos homens, mas clamar diante de Deus.
Miguel, nas Escrituras, aparece associado à defesa do povo de Deus, à batalha, ao confronto contra forças que se levantam no invisível. Ele nos lembra que existem causas que Deus mesmo toma em suas mãos. Aquilo que você não conseguiu explicar, Deus viu. Aquilo que fizeram contra você em oculto, Deus não ignorou. Aquela palavra lançada para te diminuir, Deus ouviu. Aquela injustiça que te feriu, Deus conhece. A inveja que tentou cercar seu trabalho, a maldade que tentou atingir sua família, a opressão que tentou perturbar sua noite, a acusação que tentou roubar sua identidade, nada disso é maior do que o Senhor dos Exércitos. Quando Miguel se move por ordem do Altíssimo, a atmosfera da guerra muda. Correntes antigas começam a estalar. Laços espirituais que prendiam sua mente ao medo começam a ser cortados. Armadilhas escondidas perdem força. Caminhos perigosos são revelados antes que você caia neles. Pessoas erradas se afastam. Proteções que você nem percebeu acontecem. Livramentos que você só entenderá no futuro são liberados agora. A presença de Gabriel nos lembra que Deus também vence a batalha, trazendo palavra. Às vezes, o que te liberta não é apenas uma porta aberta, é uma clareza que impede você de entrar na porta errada. Às vezes, o milagre começa quando você entende o que antes estava confuso. Gabriel trouxe a Maria uma palavra que confrontava o impossível, mas também a conduzia à confiança. Deus não jogou Maria no escuro. Ele enviou anúncio, direção, confirmação. E talvez você precise disso hoje, uma palavra que organize seu interior, uma direção que tire você da paralisia, uma confirmação santa que devolva a esperança. Gabriel, como mensageiro da luz, se move na narrativa desta oração para lembrar que Deus ainda fala de maneiras fiéis à sua palavra, por meio de paz, discernimento, conselhos sábios, portas alinhadas, convicção interior e respostas que amadurecem com o tempo. Não confunda pressa com direção. Não confunda ansiedade com voz de Deus. Não confunda oportunidade brilhante com propósito verdadeiro. Peça luz, peça sabedoria. Peça que Gabriel, por ordem do Senhor, traga mensagens de clareza, não para alimentar curiosidade, mas para fortalecer obediência. Porque a verdadeira revelação não faz o coração se exaltar, ela faz o coração se render. A presença de Rafael nos lembra que Deus não quer apenas que você sobreviva à batalha. Ele quer restaurar você depois dela. Há pessoas que venceram muitas guerras, mas ficaram feridas demais para desfrutar a paz. Há pessoas que continuaram trabalhando, cuidando da casa, ajudando os outros, sorrindo quando necessário, mas por dentro se fragmentaram. Deus vê esse lugar. Rafael, como instrumento de cura, entra nesta ministração para tocar o que a pressa da vida não deixou você tratar. O trauma que você normalizou, a decepção que você empurrou para dentro, a perda que você fingiu superar, a ansiedade que você chamou de responsabilidade, a exaustão que você chamou de força, a tristeza que você escondeu atrás de fé. Deus não quer uma fé teatral. Deus quer verdade no íntimo. Você pode dizer: Senhor, eu creio, mas estou cansado. Senhor, eu amo, mas estou ferido. Senhor, eu oro, mas tenho medo. Senhor, eu quero seguir, mas não sei como. E nesse lugar de honestidade, o bálsamo do céu começa a cair. Rafael ministra consolo, não como emoção passageira, mas como sinal do Deus que cura por dentro, que reorganiza afetos, que devolve respiração à alma, que faz o coração parar de viver em estado constante de ameaça. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com reverência, com fé e com humildade. Nós reconhecemos que toda a autoridade pertence ao Teu Filho amado, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor.
Pai, nós não confiamos em superstição, não buscamos poder fora de Ti, não colocamos nossa esperança em criatura alguma acima do Criador. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua vontade e pedimos que neste exato momento o céu se mova em favor desta vida, desta casa, desta família, deste trabalho, desta mente, deste corpo, destes caminhos. Senhor, se há batalhas invisíveis acontecendo por trás das circunstâncias visíveis, entra com providência. Se há resistências espirituais impedindo respostas, libera teu socorro. Se há opressões tentando roubar a paz, manifesta tua autoridade. Se há inveja, maldade, palavras de destruição, armadilhas escondidas, perseguições injustas, ambientes carregados, laços antigos, vínculos de medo, memórias que prendem, ataques contra o sono, contra a mente, contra a família e contra a fé, que tudo isso seja confrontado agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, envia Miguel, teu arcanjo, guerreiro, servo fiel dos exércitos celestiais, para guerrear conforme a tua ordem. Que Miguel se levante nas batalhas invisíveis desta casa. Que Miguel seja enviado para guardar as portas, os caminhos, os pensamentos, os filhos, os relacionamentos, o trabalho, os projetos, os documentos, as decisões, os deslocamentos, as noites e os dias. Que toda corrente espiritual que prendia esta pessoa ao medo seja quebrada. Que todo laço maligno com o passado seja cortado. Que toda armadilha preparada no oculto seja revelada e desfeita. Que toda seta lançada contra a mente caia por terra. Que toda palavra de maldição perca força. Que toda inveja seja repelida. Que toda opressão seja confrontada. Que toda confusão que tentava entrar nesta casa seja barrada pela guarda do Senhor. Que Miguel, por ordem do Altíssimo, entre como guerreiro onde esta pessoa não tem força para lutar, onde sua família não sabe se defender, onde sua mente está cansada demais, onde sua fé foi atacada, onde sua coragem foi ferida. Senhor, levanta teu exército, estabelece um cerco santo, que o som das batalhas invisíveis seja vencido pela autoridade do céu. Que os inimigos espirituais recuem, não por mérito nosso, mas porque o nome de Jesus é invocado com fé. Pai, envia também Gabriel, mensageiro da luz, da direção e da resposta divina. Que Gabriel seja enviado para atravessar a confusão com clareza. Que onde havia dúvida, venha discernimento. Onde havia paralisia, venha direção. Onde havia medo do futuro, venha esperança. Onde havia uma porta aparentemente travada, venha luz para entender se é tempo de esperar, bater, avançar ou recuar. Que Gabriel traga confirmação santa alinhada à tua palavra. Que esta pessoa não seja enganada pela ansiedade, nem arrastada por conselhos errados, nem seduzida por atalhos perigosos. Que Gabriel, por ordem do Senhor, anuncie no íntimo aquilo que vem de ti. Uma nova estação, uma decisão correta, uma proteção necessária, uma resposta que chega no tempo certo, uma esperança que não depende da aparência. Pai, visita o trabalho desta pessoa, visita as finanças, visita os planos, visita os processos pendentes, visita os caminhos fechados, visita a mente cansada, visita a família em tensão. E que uma palavra de luz, como aquela que rompeu o impossível em Lucas 1, seja liberada sobre o coração deste filho, desta filha, para que ele e ela possam dizer com fé: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Senhor, nesta oração de guerra, blindagem, discernimento e revelação, nós pedimos também que tu cubras cada canto desta casa, que a sala seja lugar de paz, que o quarto seja lugar de descanso, que a cozinha seja lugar de provisão e gratidão, que a porta seja guardada, que as janelas sejam envolvidas por luz,
Que os aparelhos, mensagens, conversas e notícias que entram neste lar sejam filtrados pela tua sabedoria. Que nenhuma presença espiritual contrária encontre repouso neste ambiente. Que toda briga repetida seja quebrada. Que todo ciclo de gritos, silêncio frio, mágoa e distância seja interrompido. Que a família volte a se enxergar com misericórdia. Que os filhos sejam guardados nas ruas, nas escolas, nas amizades, na mente e no coração. Que os adultos sejam fortalecidos contra o desespero. Que os enfermos recebam cuidado. Que os que choram em silêncio sejam consolados. Que os que estão longe sejam alcançados. Que Miguel guerreie, Gabriel ilumine e Rafael prepare o caminho da cura, sempre debaixo da ordem do Pai e da autoridade soberana de Jesus Cristo. Senhor, sela esta oração. Que esta pessoa sinta agora que o céu não está parado, que uma blindagem espiritual começa a se estabelecer, que uma coragem nova começa a nascer, que uma luz começa a entrar, que o medo começa a perder domínio, que a casa começa a respirar paz. Em nome de Jesus Cristo, amém. E enquanto esta palavra continua sendo ministrada sobre a sua vida, permaneça em concordância com ela. Não ouça apenas como quem escuta uma mensagem passageira, mas receba como quem entra em aliança de fé com aquilo que Deus está fazendo neste momento. Se o seu coração sente que esta oração está falando com a sua casa, com sua família, com seu trabalho, com suas noites e com suas batalhas invisíveis, então caminhe conosco nesta mesma fé. Inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei como um sinal simples de concordância. Escreva nos comentários uma frase de entrega, como "O céu se move pela minha família". E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a proteção do Senhor hoje. Não faça isso como um gesto automático, mas como quem ajuda a espalhar uma luz que talvez chegue exatamente a uma pessoa que está chorando em silêncio, sem forças para orar, precisando ouvir que Deus ainda guarda, ainda cura, ainda responde e ainda envia socorro do céu. E se, em algum momento, esta palavra tocar profundamente o seu coração e você sentir liberdade diante de Deus para apoiar esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não como obrigação, não como troca, não como peso, mas como uma semente voluntária de gratidão e cooperação, lançada com amor, para que esta mensagem continue alcançando lares, fortalecendo famílias, levando direção, consolo e esperança a vidas que necessitam da presença de Deus. Tudo seja feito com paz, com verdade e com liberdade interior, porque aqui não há pressão humana, há apenas uma caminhada de fé, uma comunhão espiritual e o desejo sincero de manter esta luz acesa para que mais corações sejam visitados pelo Senhor. E agora, com essa mesma fé, continue recebendo, porque o céu não começou a se mover apenas para tocar uma parte da sua vida. Deus quer cercar seus caminhos, guardar sua casa, iluminar suas decisões e curar lugares profundos que talvez ninguém tenha visto. Agora permaneça alguns instantes com essa oração dentro do coração. Não corra. Não trate esse momento como uma frase qualquer. Há palavras que precisam descer como chuva sobre terra seca. Há orações que continuam trabalhando dentro da alma mesmo depois de pronunciadas. Talvez você sinta vontade de chorar. Chore. Talvez você sinta um alívio discreto, quase silencioso. Receba. Talvez nada mude de imediato nas emoções, mas ainda assim creia. A fé não depende de arrepios. A palavra permanece mesmo quando o corpo não sente. Deus ouviu, Deus viu, Deus sabe. E quando pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que envie Miguel, Gabriel e Rafael, conforme sua vontade, estamos reconhecendo que o céu tem ordem, propósito e missão.
Miguel não se move para alimentar medo, ele se move para servir a vitória de Deus. Gabriel não se move para satisfazer curiosidade, ele se move para iluminar obediência. Rafael não se move para produzir emoção passageira, ele se move como sinal do cuidado restaurador do Senhor. Cada arcanjo aponta para uma dimensão do amor divino. Deus defende, Deus fala, Deus cura. Há algo muito importante que seu coração precisa entender. Proteção espiritual não significa que você nunca enfrentará oposição. Significa que a oposição não caminhará sem que Deus veja. Proteção não significa que você nunca terá lágrimas. Significa que suas lágrimas não cairão fora da presença do Pai. Proteção não significa que você terá controle sobre tudo. Significa que Deus continua no controle quando você não tem. O Salmo 91 fala de perigos, mas também de esconderijo. Daniel 10 fala de resistência, mas também de resposta. Lucas 1 fala de impossibilidade, mas também de anúncio. Hebreus 1:14 fala de serviço celestial, mas sempre dentro do plano de salvação. Salmo 34:7 fala de cerco, mas em torno daqueles que temem ao Senhor. O centro de tudo é Deus. O segredo não é manipular o mundo espiritual. O segredo é habitar no Altíssimo, é temer ao Senhor, é permanecer em Cristo, é entregar a casa ao Pai, é renunciar caminhos que abrem portas para a destruição, é perdoar o que precisa ser perdoado, romper com o que precisa ser rompido, vigiar pensamentos, escolher a verdade, cultivar oração, alimentar-se da palavra e declarar que sua vida pertence ao Senhor. A proteção de Miguel se torna mais real em uma vida que escolhe não brincar com o mal. A direção de Gabriel se torna mais clara em um coração que não idolatra a própria vontade. A cura, simbolizada por Rafael, se aprofunda em uma alma que aceita ser tratada por Deus, mesmo quando o tratamento exige verdade. Às vezes queremos que Miguel guerreie contra inimigos externos, mas ignoramos alianças internas com ressentimento, orgulho, vícios, mentira, descontrole e incredulidade. Às vezes queremos que Gabriel traga respostas, mas não queremos obedecer ao que Deus já revelou. Às vezes queremos que Rafael cure a dor, mas continuamos tocando a ferida todos os dias com pensamentos de vingança, autopunição e desespero. Por isso, esta mensagem é também um chamado ao alinhamento. Entregue sua casa, entregue seu trabalho, entregue sua família, entregue sua mente, entregue seus medos, entregue suas noites, entregue seus pecados. Entregue seus planos, entregue suas decisões. O céu se move com poder, mas o coração precisa abrir espaço para a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez exista uma área da sua vida que parece sitiada. Você tenta avançar e algo trava. Você tenta descansar e a mente acelera. Você tenta orar e se sente distraído. Você tenta amar e a mágoa se levanta. Você tenta acreditar e a dúvida sussurra. É como se houvesse muralhas invisíveis ao redor de certas promessas. Em Daniel 10, a batalha espiritual não anulou a oração de Daniel. Apenas mostrou que a oração participava de algo maior do que ele via. E isso é profundamente consolador. Porque às vezes você pensa, minha oração é fraca, mas talvez sua oração esteja incomodando regiões que preferiam você calado. Talvez seu clamor esteja abrindo caminho em lugares onde sua presença física nunca chegará. Talvez sua perseverança esteja sustentando sua família de maneiras que ninguém reconhece. Talvez enquanto você dobra os joelhos no quarto, Miguel esteja sendo enviado para batalhas que você só entenderá na eternidade. Talvez, enquanto você pede direção, Gabriel esteja preparando a resposta que virá por uma conversa, uma leitura bíblica, uma porta fechada, uma paz inesperada. Talvez, enquanto você chora, Rafael esteja ministrando uma cura lenta, profunda, que começa no lugar mais escondido da alma. Não despreze processos invisíveis. Uma semente cresce antes de aparecer.
Uma ferida cicatriza por dentro antes de a pele mostrar. Uma resposta de Deus muitas vezes é formada no silêncio antes de ser revelada em público. O mundo espiritual tem movimento, mas nem sempre tem barulho para os sentidos. Algumas das maiores vitórias acontecem antes de você perceber que venceu. Aquela vontade de desistir que perdeu força já foi uma vitória. Aquela noite em que você conseguiu dormir melhor já foi um sinal. Aquela conversa que não virou briga já foi intervenção. Aquele pensamento de esperança que atravessou a mente em meio ao caos já foi luz. Aquele livramento que você chamou de coincidência pode ter sido guarda. Aquele atraso que você reclamou pode ter sido proteção. Aquela porta que não abriu pode ter sido misericórdia. Aquele relacionamento que se afastou pode ter sido livramento. Aquele plano que falhou pode ter te impedido de cair em algo pior. Miguel guarda até quando você não entende. Gabriel ilumina até quando a resposta vem em forma de espera. Rafael cura até quando a cura parece apenas uma capacidade nova de respirar. E agora eu quero falar diretamente com quem tem sentido medo dentro da própria casa. Talvez você entre em determinados ambientes e sinta peso. Talvez tenha brigas constantes, talvez sonhos perturbadores, talvez uma sensação de presença de angústia. Talvez seus filhos estejam inquietos, talvez o casamento esteja frio, talvez a casa esteja cheia de silêncio, mas não de paz. Em nome de Jesus, comece a consagrar esse ambiente ao Senhor. Ore pelos cômodos, leia a palavra, perdoe onde for possível. Peça perdão onde for necessário. Remova aquilo que alimenta trevas. Não transforme fé em superstição, mas também não viva como se sua casa fosse apenas cimento e móveis. Sua casa é lugar de convivência, memória, linguagem, afeto e também atmosfera espiritual. Peça que o Pai estabeleça ali a presença dele. Peça que Miguel guarde. Peça que Gabriel traga entendimento. Peça que Rafael restaure. Mas, sobretudo, declare: Jesus Cristo é Senhor deste lar. Onde Cristo reina, a escuridão não governa. Onde Cristo é honrado, o medo perde trono. Onde Cristo é invocado com fé, o inferno não tem autoridade final. Eu vejo, pela fé, casas sendo espiritualmente cercadas agora. Não vejo com olhos físicos, mas ministro com base na palavra que fala do anjo do Senhor acampado ao redor dos que temem a Deus. Vejo portas que antes pareciam vulneráveis sendo marcadas por oração. Vejo famílias que estavam se desfazendo, recebendo uma chance de recomeço. Vejo pessoas cansadas, sentindo força para continuar mais um dia. Vejo trabalhadores que estavam humilhados, recebendo sabedoria para agir. Vejo mães e pais que oravam pelos filhos, recebendo paz para não desistir. Vejo jovens confundidos sendo alcançados por luz. Vejo idosos solitários recebendo consolo. Vejo enfermos sentindo esperança. Vejo corações endurecidos começando a amolecer. Vejo Miguel em postura de guerra diante de opressões. Vejo Gabriel trazendo como que uma lâmpada sobre decisões. Vejo Rafael caminhando silenciosamente pelos corredores da alma, tocando lugares que ninguém visita. E acima de toda imagem espiritual, vejo o nome de Jesus exaltado, porque é Ele quem venceu, é Ele quem salva, é Ele quem reina, é Ele quem envia, é Ele quem cura, é Ele quem governa. Não tenha vergonha de precisar de proteção, não tenha vergonha de pedir socorro. A autossuficiência é uma prisão disfarçada de força. O Salmo 91 começa com dependência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo reconhece que precisa de abrigo. Quem descansa à sombra do Onipotente reconhece que há sol forte demais para suportar sozinho. Quem diz, meu refúgio e minha fortaleza, reconhece que existe perigo, mas também reconhece que Deus é maior.
E talvez hoje você precise voltar a dizer isso em voz baixa. Senhor, Tu és meu refúgio. Senhor, Tu és minha fortaleza. Senhor, guarda meus caminhos. Senhor, ordena Teus anjos ao meu respeito. Senhor, envia Miguel para guerrear onde eu não vejo. Senhor, envia Gabriel para iluminar onde eu não entendo. Senhor, envia Rafael para curar onde eu não consigo tocar. Senhor, cerca minha família. Senhor, protege meu trabalho. Senhor, visita minha casa. Senhor, restaura minha mente. Senhor, ensina meu coração a descansar. Há uma profundidade no Salmo 91 que muitas vezes passa despercebida. Deus promete guarda em todos os teus caminhos. Caminhos falam de movimento, decisão, deslocamento, processo. Não é apenas proteção quando você está parado. É proteção enquanto você anda, enquanto você sai para trabalhar, enquanto você volta para casa, enquanto decide, enquanto tenta recomeçar, enquanto atravessa uma fase de exames médicos, enquanto resolve assuntos jurídicos ou financeiros, enquanto enfrenta uma conversa difícil, enquanto busca uma oportunidade, enquanto espera uma resposta, enquanto educa filhos, enquanto cuida de alguém, enquanto lida com o luto, enquanto cura uma ferida, enquanto aprende a confiar de novo. Os caminhos são muitos, mas a ordem de Deus alcança todos. Miguel nos caminhos de risco, Gabriel nos caminhos de decisão, Rafael nos caminhos de restauração e Jesus como o próprio caminho, a verdade e a vida, conduzindo tudo para a vontade do Pai. Daniel 10 também nos ensina que a perseverança do justo tem peso no mundo invisível. Daniel não viu imediatamente a resposta, mas continuou. Essa é uma palavra para quem está quase parando. Continue orando, continue buscando, continue entregando, continue resistindo ao mal, continue escolhendo a verdade, continue protegendo sua casa com fé, continue pedindo que Deus ilumine seus passos, continue permitindo que Ele cure sua alma. O inimigo deseja que você interprete demora como negação, cansaço como fracasso, luta como abandono. Mas a palavra mostra que há respostas que enfrentam resistência antes de se manifestarem. Se Miguel precisou entrar em batalha naquele contexto, então não se assuste quando sua oração parecer atravessar combate. O combate não significa que Deus perdeu o controle. Significa que aquilo que está em jogo é sério. E se é sério, o céu também leva a sério. O pai não brinca com a dor dos seus filhos. O filho não abandona aqueles por quem derramou sangue. O Espírito Santo não consola pela metade. Os anjos do Senhor não são enviados sem propósito. Lucas 1 nos mostra outro aspecto. Quando Deus quer iniciar algo novo, Ele pode enviar uma palavra antes do nascimento da promessa. Maria recebeu a mensagem antes de ver o cumprimento. Isso exige fé. Talvez você esteja nessa fase. Você recebeu uma esperança, uma direção, uma convicção, mas ainda não viu a forma concreta. Gabriel traz o anúncio, mas depois vem o processo. E o processo exige rendição. Como será isso? Perguntou Maria. Deus não se ofendeu com a pergunta sincera. Há perguntas que nascem da incredulidade, mas há perguntas que nascem do espanto humilde diante do impossível. Você pode perguntar a Deus com reverência. Pode dizer, Senhor, como vou atravessar isso? Como minha família será restaurada? Como essa porta vai abrir? Como essa cura vai acontecer? Como vou recomeçar depois de tudo? E Deus pode não entregar um mapa completo, mas entrega presença. O Espírito Santo virá. O poder do Altíssimo cobrirá. A palavra do Senhor não falhará. Gabriel anuncia. Miguel protege o processo. Rafael cuida da fragilidade no caminho e Cristo permanece como centro de tudo. Hebreus 1,14 nos impede de tratar os anjos como mito distante ou enfeite religioso. Eles são espíritos ministradores.
Ministrar é servir, assistir, cumprir uma função diante de Deus em favor dos seus. Mas a mesma passagem também nos mantém no lugar correto. Eles servem aos que hão de herdar a salvação. O foco final é salvação, não espetáculo. É o plano de Deus, não curiosidade espiritual. É o cuidado do Pai, não idolatria angelical. Por isso, quando invocamos a proteção do Senhor e pedimos que Ele envie seus arcanjos, fazemos isso com temor. Miguel, Gabriel e Rafael não são amuletos. Não são forças independentes. Não são substitutos de oração ao Pai. São servos, são ministros, são enviados. E isso torna tudo ainda mais belo, porque revela que Deus é tão generoso em seu cuidado que não apenas nos chama de filhos, mas mobiliza sua criação celestial em favor da nossa caminhada. O rei poderia agir sozinho, e muitas vezes age diretamente, mas também escolhe enviar mensageiros, guerreiros e ministros para que saibamos que o céu tem ordem, comunhão e missão. Salmo 34:7 fecha esse círculo com uma imagem de acampamento. O anjo do Senhor se acampa ao redor, não está apenas passando, está guardando, não está distraído, está em vigilância. Pense em um acampamento de proteção ao redor de uma cidade vulnerável. Sentinelas posicionadas, fogo aceso, atenção constante, presença estratégica. Essa é a linguagem que o Espírito usa para comunicar cuidado. A sua vida pode parecer exposta, mas Deus sabe montar guarda ao redor de você. A sua família pode parecer frágil, mas Deus sabe cercar os que temem. O seu nome. A sua casa pode parecer pequena, mas pode ser rodeada por uma realidade maior. E quando Miguel está no cerco, as trevas encontram resistência. Quando Gabriel está no cerco, a confusão encontra luz. Quando Rafael está no cerco, a dor encontra cuidado. Quando Cristo está no centro, o cerco não é apenas defesa, é reino, é presença, é senhorio. Agora eu quero que você leve esta ministração para áreas específicas da sua vida. Pense no seu trabalho. Entregue ao Senhor seu esforço, sua renda, seus colegas, seus superiores, seus clientes, seus projetos, seus medos financeiros, suas preocupações com o futuro. Peça que Miguel proteja você de injustiças, perseguições, falsas acusações, inveja, sabotagem e ambientes espiritualmente pesados. Peça que Gabriel traga ideias, discernimento, portas certas, palavras certas, oportunidades alinhadas e clareza para não desperdiçar energia onde Deus não mandou você permanecer. Peça que Rafael cure o estresse, a pressão, a exaustão, as dores no corpo, a tensão acumulada, a sensação de fracasso e o medo de não ser suficiente. Depois, pense na sua família. Entregue cada nome. Não fale com pressa. Visualize cada rosto diante de Deus. Peça que Miguel guarde os caminhos deles, que Gabriel ilumine as decisões deles, que Rafael cure as feridas deles e declare que Jesus Cristo é Senhor da sua casa, mesmo que nem todos ainda compreendam, mesmo que ainda haja resistência, mesmo que o processo seja longo. Uma casa pode começar a mudar quando uma pessoa decide se tornar altar de oração. Pense também na sua mente, talvez ela seja o campo de batalha mais intenso. Pensamentos repetitivos, medo de tragédia, culpa, ansiedade, vergonha, comparação, memórias, vozes internas que acusam, imagens de fracasso, cansaço de decidir. Em nome de Jesus, entregue sua mente ao Senhor. Peça que Miguel guerreie contra toda opressão mental, contra pensamentos intrusivos que tentam destruir sua paz, contra mentiras que dizem que você está perdido, contra acusações que tentam apagar sua identidade de filho e filha de Deus. Peça que Gabriel ilumine sua mente com verdade, com palavra, com discernimento, com lembrança das promessas, com sabedoria para organizar prioridades. Peça que Rafael toque as áreas emocionais feridas que alimentam ansiedade, medo e tristeza. E então,
faça algo prático. Alimente sua mente com o que vem de Deus. Nem toda voz merece espaço. Nem toda notícia merece sua madrugada. Nem toda conversa merece sua energia. Nem toda lembrança merece governar seu futuro. A proteção espiritual também passa por escolhas. Miguel guarda, mas você também fecha portas. Gabriel ilumina, mas você também escolhe ouvir a verdade. Rafael cura, mas você também precisa parar de reabrir a ferida com aquilo que Deus está te pedindo para deixar. Pense nas suas noites. Há pessoas que vencem o dia, mas temem a noite. Quando tudo silencia, a mente grita. Quando a casa apaga, a alma acende preocupações. O Salmo 91 fala do terror noturno, porque Deus sabe que a noite pode ser campo de medo. Mas o mesmo Deus que guarda de dia não dorme de noite. Antes de se deitar, entregue sua casa. Diga: Senhor, guarda esta noite. Que Miguel se posicione contra todo terror, toda perturbação, todo sonho opressor, toda presença de medo. Que Gabriel traga luz ao meu espírito, até mesmo nos pensamentos que amadurecem enquanto descanso. Que Rafael derrame paz sobre meu corpo, minha respiração, meu coração, meu sistema nervoso, minhas emoções. Que meus filhos durmam em segurança, que minha família seja guardada, que nenhum mal encontre espaço, que Jesus reine também no meu sono. E então descanse como quem está debaixo de sombra. Talvez os problemas ainda estejam para ser resolvidos amanhã, mas você não precisa carregá-los como se Deus deixasse de ser Deus durante a madrugada. O Pai trabalha até enquanto você dorme. Pense nos seus filhos, ou nas pessoas que você ama como filhos. Há uma dor particular em amar alguém e não conseguir controlar seus caminhos. Mães e pais conhecem esse aperto, avós conhecem, esposos, esposas, irmãos, amigos. Você vê riscos que a pessoa não vê. Você percebe influências, você teme decisões, você tenta aconselhar, mas nem sempre é ouvido. Então ore. Oração não é controle, é entrega poderosa. Peça que Miguel guarde os caminhos dessa pessoa, que impeça encontros destrutivos, que confronte influências malignas, que proteja de acidentes, vícios, violência, desespero e escolhas irreversíveis. Peça que Gabriel leve luz ao entendimento, que traga pessoas certas, palavras certas, alertas santos, oportunidades de retorno, memórias do amor de Deus. Peça que Rafael cure as dores que talvez essa pessoa não saiba expressar, porque muitas rebeldias escondem feridas, muitas friezas escondem medo, muitos afastamentos escondem vergonha. E confie, Deus ama seus filhos mais do que você ama. Deus sabe alcançá-los onde sua voz não chega. Pense agora nas portas fechadas. Às vezes a porta fechada é ataque, às vezes é proteção. Às vezes é resistência que precisa ser vencida. Às vezes é misericórdia impedindo você de entrar. Por isso precisamos de Miguel e Gabriel juntos na linguagem desta fé. Miguel para guerrear contra o que bloqueia por maldade. Gabriel para revelar o que Deus está dizendo por trás da circunstância. Não ore apenas para qualquer porta abrir. Ore para a porta certa abrir e a porta errada permanecer fechada. Uma porta aberta sem Deus pode se tornar prisão. Uma porta fechada por Deus pode ser livramento. Peça discernimento, peça luz, peça paz, peça sinais alinhados à palavra, peça que o Senhor conduza e, enquanto espera, permita que Rafael cure a ansiedade de provar valor por resultados imediatos. Você não é amado por Deus apenas quando produz, conquista, paga, resolve, impressiona ou vence. Você é amado porque é filho, porque é filha, porque Cristo entregou a vida por você. A provisão importa, a resposta importa, o trabalho importa, mas sua identidade vem antes de qualquer porta. Há um momento em que a administração precisa tocar a raiz do medo. O medo diz: você será destruído. A fé responde: Deus é meu refúgio. O medo diz: sua família não tem saída.
A fé responde: o Senhor cercará os que o temem. O medo diz: há batalhas demais. A fé responde: Miguel se levanta por ordem de Deus. O medo diz: você está sem direção. A fé responde: Gabriel traz luz quando Deus envia a resposta. O medo diz: suas feridas são profundas demais. A fé responde: Rafael ministra cura porque o Pai não abandona quebrantados. O medo diz: a noite venceu. A fé responde: Jesus ressuscitou ao romper da manhã. O medo diz: tudo acabou. A fé responde: Deus ainda cria começos onde a lógica decretou fim. Não permita que o medo seja o profeta da sua casa. Não deixe a ansiedade pregar para sua mente. Não permita que a dor interprete o futuro. Deixe a palavra falar mais alto. Deixe a presença de Deus governar. Deixe o céu se mover. Agora, antes da oração final, eu quero conduzir você a uma entrega mais profunda. Não basta pedir guarda angelical e continuar segurando tudo com mãos fechadas. Abra as mãos, entregue nomes, entregue situações, entregue o que você não consegue resolver. Entregue também o que você ainda tenta controlar por medo. Diga no silêncio do coração: Senhor, eu entrego minha casa. Senhor, eu entrego meu trabalho. Senhor, eu entrego minha família. Senhor, eu entrego minha mente. Senhor, eu entrego meu passado. Senhor, eu entrego meu corpo. Senhor, eu entrego minhas noites. Senhor, eu entrego meus filhos. Senhor, eu entrego as portas que eu não consigo abrir. Senhor, eu entrego as guerras que eu não consigo vencer. Senhor, eu entrego as respostas que eu não consigo fabricar. Senhor, eu entrego as feridas que eu não consigo curar. Faça isso com verdade. A rendição não é derrota, é o momento em que você para de brigar sozinho e deixa Deus ser Deus. Agora ore comigo outra vez, com o coração inteiro, sem pressa, permitindo que esta oração seja como óleo sobre a alma. Cansada. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco novamente diante de Ti e apresento esta vida, esta casa, esta família, este corpo, esta mente, este coração e esta história. Senhor, depois da batalha, eu preciso de cura. Depois da pressão, eu preciso de descanso. Depois de tantas preocupações, eu preciso de paz. Depois de tantas noites difíceis, eu preciso voltar a respirar. Pai, eu te peço, ordena, segundo a tua vontade, que Rafael seja enviado como instrumento de cura e consolo sobre esta pessoa. Que Rafael, servo do teu cuidado, caminhe pelos lugares profundos da alma onde ninguém conseguiu entrar. Que o bálsamo celestial toque as lembranças dolorosas, os traumas escondidos, as perdas não elaboradas, as palavras que feriram, as rejeições que marcaram, as humilhações que ainda ecoam, os medos que nasceram na infância, as ansiedades que cresceram com as responsabilidades, as tristezas que foram engolidas em silêncio. Senhor, cura o coração que aprendeu a desconfiar de tudo. Cura a mente que vive esperando tragédia. Cura o corpo que carrega tensão demais. Cura a respiração presa. Cura o sono perturbado. Cura a alma que se acostumou a sobreviver. Pai, derrama cura sobre esta casa. Que cada ambiente receba paz. Que os quartos sejam lugares de descanso e não de tormento. Que a mesa seja lugar de comunhão e não de acusações. Que as conversas deixem de ser campos de batalha e se tornem caminhos de reconciliação. Que os filhos sejam guardados, consolados, instruídos e alcançados. Que os casamentos feridos recebam sabedoria, humildade e restauração conforme a tua vontade. Que relações quebradas encontrem, se for possível e saudável, uma ponte de perdão. Que aquilo que não pode voltar a ser como era, seja curado para não continuar envenenando o futuro. Que Rafael ministre consolo onde houve luto, separação, abandono, traição, medo, doença e silêncio. Que o teu amor, Senhor, entre como luz suave depois da tempestade.
que esta pessoa sinta que não precisa mais viver em estado de defesa o tempo todo. Que o coração possa baixar as armas diante de ti. Que as lágrimas encontrem lugar seguro. Que a esperança volte devagar, mas volte verdadeira. Pai, eu peço também que a guarda celestial permaneça sobre esta família. Que Miguel continue guerreando contra todo mal que tenta se levantar. Que Gabriel continue trazendo luz, direção, respostas e confirmações alinhadas à tua palavra. Que Rafael continue ministrando cura, bálsamo, consolo e restauração. Guarda os filhos desta pessoa. Guarda os sonhos que ainda não morreram. Guarda as decisões que serão tomadas nos próximos dias. Guarda os caminhos de ida e volta. Guarda o trabalho, as ferramentas, as oportunidades, os documentos, as conversas importantes. Guarda a saúde, o corpo, os exames, os tratamentos, os diagnósticos, as preocupações. Guarda as noites. Guarda os pensamentos antes de dormir. Guarda as madrugadas. Guarda contra acidentes, violências, armadilhas, confusões, mentiras, perdas desnecessárias, más influências e todo ataque espiritual. Senhor, que o anjo do Senhor se acampe ao redor dos que te temem nesta casa. Que a promessa do Salmo 91 seja lembrada não como frase decorativa, mas como verdade viva. Tu ordenas aos teus anjos a respeito dos teus filhos. Que Hebreus 1,14 se torne consolo. Há espíritos ministradores enviados para servir aos herdeiros da salvação. Que Daniel 10 fortaleça a perseverança. Há batalhas invisíveis, mas o céu luta. Que Lucas 1 renove a esperança. Deus ainda envia a palavra quando um novo tempo precisa nascer. Senhor Jesus, fica no centro. Nenhum anjo é maior que o teu nome. Nenhuma batalha é maior que a tua vitória. Nenhuma ferida é profunda demais para o teu amor. Nenhuma casa é escura demais para a tua presença. Nenhum passado é complicado demais para a tua misericórdia. Nenhum futuro é incerto demais para a tua soberania. Entra com salvação, com perdão, com libertação, com cura, com direção e com paz. Ensina esta pessoa a habitar no esconderijo do Altíssimo. Ensina a descansar à sombra do Onipotente. Ensina a temer o Senhor com amor e reverência. Ensina a fechar portas para o mal. Ensina a ouvir a tua voz. Ensina a reconhecer o teu cuidado. Ensina a continuar mesmo quando ainda não vê tudo resolvido. E que a partir de hoje, esta vida não seja guiada pelo pânico, mas pela fé. Não pela confusão, mas pela luz. Não pela ferida, mas pela cura. Não pela opressão, mas pela liberdade. Não pelo desespero, mas pela certeza de que o céu se move por aqueles que pertencem a ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Receba essa paz. Não a paz superficial de quem ignora os problemas, mas a paz profunda de quem sabe que Deus entrou na batalha. Talvez amanhã você ainda precise fazer ligações, resolver pendências, conversar, trabalhar, tomar decisões, buscar ajuda, cuidar da saúde, enfrentar processos. A fé não elimina responsabilidades. Mas agora você não vai caminhar como quem está sozinho. Você vai caminhar lembrando que Miguel guerreia por ordem do Senhor, Gabriel traz luz conforme a vontade do Pai, Rafael ministra cura como instrumento do cuidado divino e Jesus Cristo reina acima de tudo. Quando o medo voltar, diga: eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Quando a confusão tentar dominar, diga: o Senhor enviará luz ao meu caminho. Quando a dor gritar, diga: Deus está curando o que ninguém vê. Quando a noite pesar, diga: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Quando a demora cansar, diga: Daniel esperou, mas a resposta estava em movimento. Quando o impossível assustar, diga: Gabriel anunciou o que a lógica não podia explicar. Quando a guerra apertar, diga: Miguel se levanta quando Deus ordena. E não se esqueça de algo essencial:
A maior proteção não é apenas estar cercado por anjos, mas estar rendido a Deus. Os anjos guardam caminhos, mas Cristo salva a alma. Os arcanjos servem em missões celestiais, mas Jesus é o Senhor. A casa protegida precisa ser também casa entregue. A mente guardada precisa ser também mente renovada pela palavra. A família coberta precisa ser também família apresentada diariamente ao Pai. O trabalho protegido precisa ser também trabalho vivido com honestidade. A cura desejada precisa ser também acolhida com verdade. Não use esta mensagem como emoção passageira. Transforme-a em postura espiritual. Ore mais, vigie mais, leia a palavra, abençoe sua casa, repreenda o medo em nome de Jesus. Peça perdão, perdoe, procure reconciliação quando for sábio e possível. Afaste-se do que destrói. Busque ajuda quando necessário. Deus age no sobrenatural, mas também conduz passos concretos. Gabriel pode trazer luz, e essa luz pode pedir uma decisão madura. Rafael pode ministrar cura, e essa cura pode incluir conversas, acompanhamento, descanso e mudanças. Miguel pode guerrear, e essa guerra pode exigir que você pare de alimentar aquilo que abre brechas para a opressão. Eu ministro agora uma última palavra sobre sua vida. Você não será definido por esta fase. Você não será enterrado por esta batalha. Você não será consumido por essa ansiedade. Você não será destruído por essa noite. Deus ainda está escrevendo. O céu ainda está se movendo. Há ordens do trono que você não ouviu, mas que já foram liberadas. Há livramentos que você não percebeu, mas que já aconteceram. Há respostas que ainda não chegaram às suas mãos, mas já começaram a caminhar na direção da sua vida. Há curas que ainda parecem pequenas, mas crescerão com o tempo. Há portas que Deus abrirá no momento certo. Há portas que Ele manterá fechadas por amor. Há pessoas que Ele afastará, há pessoas que Ele enviará, há forças que Ele renovará, há lágrimas que Ele recolherá, há noites que Ele transformará em testemunho. E quando você olhar para trás, vai entender que não caminhou sozinho nem por um segundo. Miguel estava na batalha, Gabriel estava na direção, Rafael estava na cura. E Cristo estava no centro, sustentando tudo pela palavra do seu poder. Que sua casa seja cercada pelo Senhor, que seu trabalho seja guardado pelo Senhor, que sua família seja visitada pelo Senhor, que sua mente seja pacificada pelo Senhor, que seu coração seja curado pelo Senhor, que suas noites sejam cobertas pelo Senhor, que seus caminhos sejam vigiados pelo Senhor. Que Miguel, Gabriel e Rafael continuem em missão conforme a ordem de Deus, servos do Altíssimo, ministros da vontade divina, sinais do cuidado de um pai que não abandona seus filhos, e que você nunca confunda a presença deles com o lugar que pertence somente a Deus. Agradeça pelos anjos, mas adore o Senhor. Reconheça a missão dos arcanjos, mas entregue sua vida a Cristo. Receba a proteção celestial, mas permaneça no esconderijo do Altíssimo, porque é ali, no lugar secreto da confiança, que a alma aprende a descansar mesmo cercada de lutas. Agora, siga em paz, não em uma paz fraca, mas em uma paz armada de fé. Paz com Miguel guardando as fronteiras espirituais. Paz com Gabriel iluminando as decisões. Paz com Rafael derramando bálsamo sobre as feridas. Paz com Jesus reinando acima de toda tempestade. Paz com o Pai dando ordens aos seus anjos a seu respeito. Paz com o Espírito Santo consolando aquilo que nenhuma palavra humana alcança. Paz para dormir, paz para acordar, paz para trabalhar, paz para conversar, paz para esperar, paz para recomeçar, paz para dizer não ao medo, paz para crer que Deus não se atrasou, paz para confiar que o céu não está parado, paz para entender que a sua história ainda está nas mãos do Senhor.
E se esta mensagem alcançou o seu coração, não deixe que ela termine apenas em você. Há alguém, talvez muito perto, talvez em outra casa, talvez em outra cidade, que também está vivendo dias de medo, noites de angústia, lutas na família, pressão no trabalho, confusão na mente ou feridas escondidas na alma. E essa pessoa precisa ouvir que Deus não abandonou os seus, que Miguel guerreia por ordem do Altíssimo, que Gabriel traz luz quando tudo parece confuso, que Rafael ministra cura onde a dor ficou profunda e que Jesus Cristo permanece no centro de toda proteção, de toda resposta e de toda esperança. Por isso, se o Senhor tocou você por meio desta oração, inscreva-se neste canal para continuar caminhando conosco em fé. Deixe o seu gostei como um sinal de concordância com esta palavra. Escreva nos comentários uma frase de entrega e proteção e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa receber hoje uma palavra de livramento, consolo e direção. Que esse gesto não seja apenas uma ação diante de uma tela, mas uma extensão da sua oração, como quem leva uma chama acesa para outro lar, como quem ajuda a palavra a chegar onde talvez exista silêncio, choro e cansaço espiritual. E para aqueles que sentirem no coração o desejo livre e sincero de cooperar com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Essa contribuição não é obrigação, não é cobrança, não é troca espiritual e jamais deve ser feita por pressão, mas apenas como uma semente voluntária de gratidão, uma participação consciente de quem foi alcançado pela mensagem e deseja ajudar para que esta luz continue sendo liberada diariamente, levando oração, fé, consolo, proteção e esperança a outras vidas. Que cada gesto feito com amor seja recebido por Deus como expressão de aliança, comunhão e propósito, e que esta obra continue alcançando casas, restaurando famílias e fortalecendo corações que precisam da presença do Senhor. Agora, vá em paz, mas não vá como quem sai sozinho. Vá debaixo da cobertura do Pai, firmado no nome de Jesus Cristo, consolado pelo Espírito Santo e cercado pela guarda celestial que Deus ordena em favor dos que o temem. Que Miguel permaneça em missão sobre suas batalhas, que Gabriel ilumine suas decisões, que Rafael derrame cura sobre sua alma e que a presença do Senhor reine sobre sua casa, seu trabalho, sua família, seus caminhos e suas noites. O céu permanece em movimento. Deus não abandonou você. E esta caminhada continua em fé, em oração, em comunhão, e na certeza de que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente.